Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai iniciar o livro do terceiro bimestre e vamos começar com o livro de ciências. Então, vamos pegar o livro de ciências e abrir lá na página 4. O nosso tema de hoje é água, recurso para a vida. Então, o nosso conteúdo do livro já inicia com 4 propagandas, né? 4 cartazes de propaganda sobre a água. E a gente pode perceber que uma coisa que tem em comum entre os 4 cartazes é que eles falam da importância de economizar água, né? Que a gente precisa da água para sobreviver, então a gente precisa economizar, a gente precisa cuidar dela. E na página seguinte, na página 5, o livro nos traz a imagem da Terra, a Terra vista do espaço. Então, agora a gente vai observar a imagem da Terra. E a primeira pergunta é: como você a descreveria? Então, a gente vai analisar. Quando você olha para aquela imagem, o que você vê? Bom, eu vejo, né, que a Terra ela é redonda e que ela é azul. Ela tem mais partes azuis do que partes verde. Então, é isso que a gente consegue ver quando a gente olha para a Terra, né? Ela é composta de água e de terra, porém a gente consegue ver mais a água, que tem maior quantidade. Por isso que a Terra ela é azul, a cor azul predomina, né? Ela tem tanto a cor azul quanto a cor verde, porém a cor azul predomina. E com essa nossa análise, a gente já consegue responder a questão 2, questão B, né? Que é o seguinte: a superfície da Terra tem mais oceanos ou mais continentes? O que tem mais na Terra, né? Quando a gente olha assim, o que a gente consegue enxergar mais? Os oceanos, que é a água, ou os continentes, que são a terra, o solo? O que a gente consegue ver mais quando a gente olha para a imagem da Terra? E agora uma pergunta muito importante, a pergunta C. Do que são formados os oceanos? Eles são formados por água. E essa água, ela é doce ou salgada? A água do oceano, dos mares, é salgada, por isso que a gente não consegue estar utilizando essa água para a gente tomar, para utilizar, para tomar banho, para cozinhar. Então, essa água existente nos oceanos, a gente não consegue estar utilizando para nossa sobrevivência, né? Para a gente estar tomando água, tá utilizando no banho, no alimento. E a próxima questão a prof já respondeu aqui com vocês, né? A água dos oceanos é adequada para o consumo humano? Por quê? Como a prof já falou, não. A água do oceano ela não é própria para o nosso consumo pelo fato dela ser salgada e a gente precisa da água doce para estar se alimentando, né? E também da água potável para a gente estar utilizando. Na página seguinte, na página 6, tem um relato de um astronauta que viu a Terra do espaço e ele fala o seguinte: minha primeira visão, um panorama do oceano em um profundo azul brilhante, manchado com tons verdes e cinza e branco. Era um dia atóis e nuvens. Perto da janela eu podia ver que esta vista do Pacífico em movimento era limitada pela grande borda curvada da terra. Ela tinha um halo fino azul, mantido próximo e além da escuridão do espaço. Logo abaixo,
Visto do espaço, a Terra nos parece uma grande bola azul. Um dos motivos disso acontecer é a grande extensão de água em estado líquido na superfície que reflete a luz do Sol na atmosfera terrestre, produzindo uma coloração azul. Como você pode notar, a maior parte da superfície terrestre, cerca de 71%, é coberto por água. Por isso, você deve estar se perguntando: se há tanta água na Terra, por que há tantas campanhas para economizar água? A resposta para essa pergunta a gente já falou aqui no vídeo, né? Mas mesmo assim a gente vai fazer um experimento. O livro ele nos traz uma forma lúdica da gente estar entendendo essa quantidade de água salgada e essa quantidade de água doce. Então a prof vai estar reproduzindo aqui para vocês ter maior clareza dessa quantidade de água que existe na Terra. Então, vamos lá. Nesta garrafa tem a quantidade de água existente na Terra. E agora a gente vai representar a quantidade de água doce e a quantidade de água salgada. Você vai colocar no copo. Deixa eu tampar aqui para não virar água. Então, vamos lá. Essa quantidade que ficou na garrafa é a quantidade de água salgada que existe na Terra. E essa quantidade que tem no copo é a quantidade de água doce que existe na Terra. E agora vamos fazer uma comparação. Aonde que tem mais água? Na garrafa ou no copo? Então, aqui a gente consegue visualizar, né? A quantidade de água salgada com a quantidade de água doce que existe na Terra. E a gente pode consumir essa água aqui. A gente pode apenas consumir a água doce, água salgada, a gente não pode estar consumindo. Então, quando se fala em economizar, em cuidar da água que existe no nosso planeta, é por isso. Realmente, o nosso planeta, a nossa Terra, né, planeta Terra, ele tem uma grande quantidade de água. Porém, grande maioria é salgada. Na página 7, tem um gráfico demonstrando essa experiência, esse experimento que a prof acabou de fazer junto com vocês. E na página seguinte, na página 8, vocês vão estar respondendo questões referente a esse gráfico. Então, vocês vão até o gráfico e vão analisar todos os dados em que ele traz e vão responder as questões da página 8. E a prof está falando aqui sobre a gente poder consumir apenas a água doce, não pode consumir água salgada. E vocês devem estar se perguntando, prof, mas não dá para pegar essa água salgada e tratar ela e fazer com que ela seja própria para o nosso consumo? Sim, dá para fazer isso. E agora vocês devem estar se perguntando, né? Então, o problema tá acabado, é simplesmente pegar água do mar, dos oceanos e tratar que o mundo tá salvo. Mas, infelizmente, não é assim. Esse processo de tirar os minerais dessa água, da água do oceano, é um processo caro, né? E por isso acaba sendo um processo em que não é viável para estar fazendo. Mas alguns países já fizeram isso. O Brasil é um dos países que já fizeram isso com a água salgada para estar transformando ela em água potável. Na página 9,
tem duas questões que vocês vão estar respondendo, e logo acima tem um textinho falando sobre isso, sobre tratar essa água salgada, para ela servir para o nosso consumo. Então, vocês vão estar lendo esse pequeno texto, com atenção e vão estar respondendo essas duas questões da página 9. E a página 10 traz um conteúdo muito interessante. Quanto por cento que tem de água em cada animal? Então, eu achei muito interessante, porque a água ela é fundamental, né, para o funcionamento do nosso organismo. A gente precisa da água. Então, eu achei muito interessante trazer ali a quantidade de água que tem em cada animal. E vamos iniciar por nós. 70% do nosso organismo é formado por água. Então, a gente tem bastante porcentagem de água no nosso organismo. Olha que interessante. Do besouro é 48%. Da galinha, 74%. Da rã, 78%. Da minhoca, 80%. Da medusa, 95%. E o nosso livro também traz a quantidade de água em alguns alimentos que a gente costuma estar se alimentando, né? Fazem parte da nossa alimentação. O alface tem 95%, a melancia 90%, a cenoura, eu adoro cenoura, é 87%, a maçã 85%, beterraba 84% e a banana 70%. Achei muito importante essa informação que o livro nos trouxe, da quantidade de água em cada alimento, em cada animal. Muito interessante, muito legal que o livro nos trouxe essa informação. Terceiro ano, agora é a hora do desafio diário. Você tem duas opções, ou assistir o vídeo da prof até o final, para depois estar respondendo, ou então pode pausando o vídeo e respondendo. Conforme a prof vai falando as páginas aqui para vocês, vocês vão respondendo, depois vocês voltam a assistir o vídeo, ok? Um ótimo desafio para você, um bom dia e beijo! Até amanhã!